Obrigado. Primeiro quero agradecer aos organizadores, aos amigos aqui em particular, e também ao público por estar aqui. E, bem, evidentemente eu vou falar do livro mesmo, esse livro, o tema é a crise do neoliberalismo. Mas para explicar a crise do neoliberalismo, primeiro se necessita também falar do que o neoliberalismo mesmo. E assim vou dividir a palestra desta maneira. Primeiro vou falar de forma realmente do livro, do neoliberalismo, da crise do neoliberalismo. Depois, na segunda parte, no final, falarei mais bem da situação atual. Porque, como sabem, a crise do neoliberalismo, o ápice da crise do neoliberalismo aconteceu no ano 2008, e agora ficamos como 7 anos depois. É uma crise ampla, evidentemente. Alors, primeiro, essa crise no capitalismo. No capitalismo temos tipo de recessão mais ou menos cada 5 anos. Uma recessão significa que a produção diminui durante mais ou menos ano. Mas aqui estamos falando de outra coisa, que são tipo de crises grandes. E nós chamamos esse tipo de crise crises estruturais. Assim, não falamos somente de uma recessão num ano, falamos de período de perturbações importantes. Não é a primeira crise desse tipo. Nós estudamos 4 grandes crises desse tipo, em particular no caso dos Estados Unidos. Por que Estados Unidos? Porque é o centro do mundo, e como sabem, mas também na Europa, na América Latina. Trabalhamos também muito sobre o tema da América Latina, começando no México até aqui, ou Argentina. E assim, uma crise estrutural. O que significa? Um período no passado que dura mais ou menos 10 anos, mas não tem nenhuma razão por uma duração de exatamente de 10 anos. São períodos bastante amplos, longos, e a primeira que estudamos foi a crise estrutural do final do século XIX. Nos Estados Unidos em particular, também na Europa. A segunda é muito bem conhecida, é a Grande Depressão mesmo, que conhecem no período entre guerras. A terceira foi aconteceu na década de 70, no mundo desenvolvido, também neste continente. E a última é a crise atual mesma, ou a crise da década de 2000. Podem ver que é muito lindo, porque temos 4 grandes crises. Entre uma crise e a crise seguinte, temos como 30 ou 40 anos, porque de 30 ou 40 anos não sabemos, mas é assim. E os mecanismos dessas 3 crises estruturais são diferentes. Temos 2 tipos de mecanismos principais. Primeiro, uma crise deste tipo pode ser uma crise que tem relações com a tendência ao declínio da taxa de lucros. Tipo de interpretação marxista. Mas tem outro tipo de crise muito diferente, que chamamos de crise de hegemonia financeira. Também é muito lindo, porque a primeira crise no fim do século XIX foi uma crise que se explica
com o declínio da taxa de lucros. Depois, a grande depressão foi outro mecanismo, crise de hegemonia financeira. E a terceira década de 70, uma nova crise que se deve ao declínio da taxa de lucro. E agora mesmo uma nova crise de hegemonia financeira. Uma crise que se deve ao declínio da taxa de lucro? Como sabem que o capitalismo, as classes capitalistas, as empresas vivem do lucro, realmente. Assim, quando diminuem os lucros, o capitalismo não pode respirar, que como dizem, se afogam, e não podem respirar por causa da falta de lucros. Numa crise de hegemonia financeira é muito diferente, simétrico de uma certa maneira, porque o capitalismo explode, muito diferente, explode. E uma característica desse tipo de crise de hegemonia financeira é que sempre tem um caráter financeiro, um aspecto financeiro. Não significa que a causa seja unicamente financeira, é muito mais complexo, mas tem um caráter financeiro muito importante. E essas crises, por exemplo, correspondem a o que Marx e Engels descreveram no manifesto. No manifesto, Marx e Engels falam de classes capitalistas como aprendizes de feiticeiros. Significa que começam um tipo de mágica, que gradualmente perdem o controle das inovações, o controle de todos os mecanismos que estão usando para aumentar seu poder e suas rendas. Assim, realmente é muito diferente. Agora, o que acontece com essas grandes crises estruturais é que o capitalismo até agora se recupera. Marx evidentemente pensava que dia o capitalismo tinha que desaparecer como uma crise grande desse tipo, mas de fato até agora o capitalismo se recupera. Mas se recupera através de mudanças muito importantes. É um capitalismo um pouco diferente depois de cada crise desse tipo. E assim, entre quatro grandes crises, temos três períodos. Três períodos, porque três períodos entre cada crise. E as características, podemos observar muitas mudanças, mas é muito importante considerar um aspecto de classe, porque estamos numa sociedade, continuamos numa sociedade de classe, evidentemente. Mas, na referência a Marx, não é possível continuar simplesmente com a ideia de um lado as classes capitalistas, do outro lado as classes proletárias. É impossível. Por quê? Porque no capitalismo contemporâneo apareceu outro grupo social que é difícil encontrar um nome bom, mas que se podem chamar, no livro se chamam de administradores. Administradores significa as pessoas que gerenciam as empresas, e também um componente nas empresas privadas, mas também um componente no setor público, e que são na cima das rendas dos assalariados. O que fazem não são os donos das empresas, no sentido de proprietários, mas eles fazem todas as decisões necessárias, controlam muito, e podemos observar no neoliberalismo em particular como
suas rendas aumentaram de forma enorme, suas rendas desses grupos aumentaram ainda mais que os ingressos das classes capitalistas. Assim, consideramos uma estrutura de classe com três componentes que chamamos de classes capitalistas, chamamos de administradores ou de gestores, dizendo que no setor privado, também no setor público, e temos o que chamamos de classes populares. E, bem, essa estrutura é muito importante porque entre cada crise estrutural temos uma estrutura de classe idêntica, mas uma estrutura de poder. Temos relações de poder, de domínio, também relações de alianças. Por exemplo, entre a primeira crise estrutural e a segunda, as classes capitalistas, isso é o período da primeira hegemonia financeira, tinham o poder de controlar muito, suas rendas eram muito elevadas. Mas, evidentemente, trabalhavam em aliança com os administradores, mas os administradores eram uma classe nova no capitalismo, começo realmente no começo do século XX. Bem, mas com a Grande Depressão, a situação muda enormemente e podemos ver nos dados que a renda das classes capitalistas diminuiu enormemente. Se tivermos mais, podem ler o livro, vão ver as curvas, os gráficos e tudo isso, que a renda dessas classes diminuiu enormemente. E entramos num novo período que, depois da Grande Depressão, depois da Grande Depressão temos a Segunda Guerra Mundial, evidentemente, é um pouco complexo, bem, mas entramos num novo período no qual de fato, aumentou muito a iniciativa própria dos administradores, que gerenciam as empresas sem se preocupar demais dos interesses das classes capitalistas, e tínhamos um tipo de aliança com as classes populares, e assim chegamos a um sistema que podemos chamar de social-democracia, de uma certa maneira. Mas estou falando de maneira muito rápida, evidentemente o caso da França não era exatamente o caso dos Estados Unidos, que não era exatamente o caso da Inglaterra, do Reino Unido e tudo isso, sempre é assim. Mas, de forma geral, sim, tínhamos essa característica. E, examinando os dados, podemos ver muitos aspectos semelhantes. Foi um processo complexo, por exemplo, na Europa, no período de entreguerras, temos o nazismo. Na França, temos a França popular. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, chegamos a um tipo de sistema que se pode descrever de forma simples como social-democrata. Isso até o fim da década 70. A situação na América Latina é um pouco mais complexa por causa das características próprias do capitalismo. Talvez podemos debater disso depois, mas no caso dos países centrais, como Estados Unidos e Europa, temos esse tipo de característica social. Nesse período, entre a Grande Depressão ou depois da Segunda Guerra Mundial até o fim da década de 70, temos um tipo de compromisso social que podemos chamar de esquerda. No sentido que sim, existem as classes capitalistas, mas todas as políticas ou a maneira de gerenciar as empresas era muito diferente do que aconteceu com o neoliberalismo. E como eu explicava, a bolsa os ingressos das classes capitalistas. Mas, evidentemente, as classes capitalistas continuarão lutando e, com a crise da década de 70, vão conseguir impor de novo seu poder, sua renda. E entramos no neoliberalismo. E isso o conseguirão